Olá, meus amigos, boa noite. Espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje a gente trouxe aí um tema para a gente conversar nesse tempinho, né? E ele é intitulado Os Três Fs: Força, Foco e Fé. E esses elementos são necessários para que a gente possa praticar na nossa vida, né? Na rotina do nosso dia a dia, essas três palavrinhas, para a gente poder fazer essa passagem desse planeta de provas e expiações, para a gente dar a nossa contribuição tão valorosa para um planeta de regeneração. Essa mudança, logicamente, ela está em nós, em cada um de nós. Então, todos nós temos que nos atentar para fazer essa mudança, né? As palavras, muitas vezes, elas podem ser muito legais e bonitas, mas nós sabemos que o exemplo, esse é o que arrasta, é esse que contribui, é esse que dá um valor maior, né, na nossa contribuição, não só para a gente, quando a gente está se afirmando nessa mudança que a gente persegue, mas também para aqueles que vivem conosco, né, para eles observarem aquela mudança, mesmo que seja pequena ainda, mas eles começam a observar que tem uma mudança, que tem uma transformação, e isso é muito legal. Eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar, né, tinha 18, aí eu trabalhei nas lojas brasileiras, né? É o novo, né? E aí, nesse trabalho, eu me lembro que no meu primeiro salário, eu corri lá nas lojas americanas e comprei aquelas fitas VHS. E nessas fitas tinha o treinamento do professor Marins, que eu tinha uma curiosidade de saber o que tinha ali naqueles treinamentos. E teve um negócio bacana que ele contou, que foi a questão do comportamento, porque o professor Marins era um antropólogo, então ele estudava comportamento. E ele foi ver como funcionava a caça dos aborígenes, como é que era essa metodologia que eles utilizavam para caçar os povos aborígenes, né? E aí ele ficou encantado, porque ele viu que o aborígene, ele caça um dia antes da caçada, né? E aí ele foi entender como funciona isso, então à noite ele chegou na tribo lá e o pessoal estava fazendo uma grande festa. Os caçadores lá, para levar o alimento para a família, já tinham planejado que ia caçar o emu e que uns caçadores representavam a caça e outros os caçadores. E aí eles procuravam se mexer de acordo com cada personagem, como é que o caçador fazia a caça e os tambores tocando e tudo. E aí quando chegavam na determinada hora, culminava que a caça era realizada e eles voltavam para fazer a divisão daquele alimento para as famílias lá, né? E aí era um cerimonial que preparava esses caçadores para poder no outro dia só ir lá buscar aquilo que eles já tinham caçado. E quanto ao professor Marins, que nunca na história, né, dos tempos que ele viu, né, lá estudou, nunca que eles se frustraram com isso. Então eles se preparavam para isso e tinham um grande foco, porque se aparecesse outro animal, eles não queriam saber de outro animal, era aquele, se fosse o emu, era o emu que eles iam caçar e que eles iam só buscar, porque eles já tinham feito o negócio, né? Isso faz lembrar muito na questão hoje do que a gente vive, né? A gente sabe que hoje a nossa mente ela é bombardeada com muitas informações. Informações verdadeiras, informações falsas, chamadas fake news, a gente corre para um lado, corre para o outro, mas a gente precisa entender que todo esse momento, todas essas informações, elas podem, de certa forma, nos tirar de grandes focos, né? Nós sabemos que nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. E muitas vezes nos envolver com muitas coisas, né, muitas coisas mais mundanas do que espiritual, nos tiram do foco, nos tiram daquilo que realmente nos interessa. Na questão 919 do Livro dos Espíritos, a gente tem aí como fazer para conhecer-se, para se preparar, para traçar essa meta, tá? Então, nós já sabemos quais são os mecanismos que nós podemos utilizar para traçar uma meta clara para a nossa vida, aonde nós precisamos ainda evoluir, aonde nós precisamos mais praticar, em que pontos, né, essa nossa prática ainda está deixando a desejar. Então, foco tem muito a ver com meta, a gente precisa saber onde quer chegar. E graças a Deus a nossa doutrina elas nos explica muito sobre isso, sobre conhecer a si mesmo, saber o que como é que foi esse nosso dia, né? Estudar, colocar no caderno, ver o que a gente errou, onde foi que a gente acertou, quais são as oportunidades para o outro dia, tá? A gente precisa estar muito antenado nisso aí,
para que a gente possa realmente não perder o foco, porque essa é uma construção que é dia após dia. O outro F que a gente vai falar é a força, né? Só que não só em si a força física, mas aquela força do bom ânimo, aquela força do entusiasmo, da presença de Deus na nossa vida. Porque não basta a gente saber que tem que fazer, não saber que tem que mudar. A gente precisa mudar, não é isso? Então, mas para mudar a gente precisa colocar força, precisa colocar mola propulsora lá para poder a gente conseguir fazer essa mudança. E nessa força a gente pode encontrar certamente os grandes obstáculos da nossa vida, porque no caminhar a gente vai estar encontrando lá séries de dificuldades. E nessas dificuldades nós temos algumas oportunidades, nós temos escolhas para fazer, né? Nós podemos ou parar, o medo pode nos parar, ou nós podemos continuar e fazer aí a chegada ao termo final do nosso planejamento, da nossa experiência espiritual, dessa nossa experiência evolutiva, ser um negócio bacana, ser um negócio que agregou. Tá? E tem um estadista que diz, Churchill, ele diz que se você estiver passando pelo inferno, continue andando, né? Ele diz. E ele diz isso justamente porque, obviamente, se você ficar parado e cristalizado com medo, né? Você com certeza vai sofrer muito. Vai sofrer muito. E a gente precisa também ter o hábito e criar também criar um entendimento sobre essa questão de estar no mundo de provas e expiação. Porque muitas das vezes a gente pensa que passar por tudo isso é passar por grandes sofrimentos, por grandes dores. Isso vai depender muito como você enxerga as coisas, da oportunidade que você tem e como é que você vai enxergar do teu ponto de vista, né? Se você congela, se você se paralisa com medo, logicamente você vai sofrer mais do que aquele que continuou andando e aí foi driblando as dificuldades do caminho. Então, é por isso que é importante a gente ter essa energia, porque essa energia, ela vai ser muito cobrada de nós, sempre foi e vai ser muito cobrada de nós. É ela que nos coloca em movimento, é ela que nos faz nos relacionar melhor com as pessoas, é ela que faz a gente ter a oportunidade de conviver com as pessoas, conviver com as diferenças. Isso é muito bom, isso é muito importante. Muitas vezes nós acertamos no conceito, mas nós erramos na forma. Muitas vezes nós fazemos isso e por inobservância e por não estudar todos os nossos dias, porque a construção não é uma coisa que acontece ao atravessar de uma porta, nós nos desviamos dos caminhos, nós perdemos aquele foco lá inicial que a gente começou. Tá? O outro ponto também maravilhoso é a questão da fé. Mas antes de falar na fé, eu vou falar na questão de como a gente pode, através do ensinamento de uma criança, tomar um comportamento. Uma vez um pai, numa situação dessa, por exemplo, que está acontecendo agora, a criança estava em casa e estava entediada, queria fazer alguma coisa, mas e aí o pai também precisava trabalhar e tinha que dar uma ocupação para o filho. Foi o que o pai fez. O pai pegou a revista, folheou e encontrou o mapa mundi. Aí ele fez o quê? Picou o mapa mundi todo, e aí jogou lá na sala, no cantinho, e digo, ó, tá aqui, ó, você vai montar esse quebra-cabeça aqui. E o pai achando que o filho ia demorar, né, as trocentas horas. Ora, não deu 10 minutos, o menino tá aqui, ó, o mapazinho todo prontinho. Aí o pai, como é que tu fez isso? Não, porque a foto atrás do mapa tinha um homem. Aí eu montei o homem. Botei uma folha e montei o homem. Depois botei outra folha e montei. Aí virei. Quando eu virei, eu montei só o mapa, tá aqui o mapa, 10 minutos. E aí o pai ficou encantado com aquilo. Eu estou contando essa história para ilustrar como a gente pode, diante das dificuldades, né, paralisar e dizer, não vou conseguir, não vai dar para mim, né, não vai dar. Mas como a gente pode também aguçar a nossa criatividade quando a gente era criança. Né? Quando a gente é criança, a gente recebe um desafio, aquilo ali é uma coisa maravilhosa. A gente corre atrás, a gente faz de tudo, mas a gente entrega. Né? Então, com o passar do tempo, a gente vai perdendo essa criatividade, essa flexibilidade. A gente não pode esquecer isso. A gente tem que estar antenado nessas coisas. O último F é o F da fé. A fé é a certeza no porvir, né? É o remanejar das montanhas, na certeza de que nós viemos para esse mundo
mas vamos voltar melhor. Eu tenho certeza disso, né? E melhor do que quem? Melhor do que o que nós podemos ser. Não é melhor do que o outro, não, porque a nossa prestação de contas vai ser entre nós e Deus. E é esse o nosso objetivo, tá? Eu vou deixar aqui para vocês um grande abraço e deixar também para vocês esse grande beijo. Que Deus abençoe a todos e até a próxima.